A gente fala agora sobre a análise do mega pacote de Javier Milei no Congresso argentino, conversando com a doutora em administração pública, Natália Fingerman, professora de Relações Internacionais do IBMEC. Professora, boa noite, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Boa noite, Thiago. Um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Muito obrigado. Bom, professora, a gente acompanhou nessa noite a aprovação, pelo menos do pacote geral, e agora, na próxima terça-feira, os parlamentares vão começar a analisar ponto por ponto e, de qualquer forma, eles foram murchando o pacote, porque o pacote começou com mais de 600 pontos e agora há uma redução considerável. Eu pergunto, a gente deve entender essa aprovação desta sexta-feira como uma vitória de Javier Milei ou uma possibilidade de mais mudanças lá na frente, professora? Olha, Thiago, eu acredito que é uma vitória no sentido que Javier Milei não tinha maioria no Congresso, né? Então, a expectativa inicial era de que ele teria mais dificuldades em aprovar esse pacote. Embora vários pontos do pacote, vários artigos tenham caído, é importante colocar que vários artigos relevantes para a reforma proposta por Milei tenham se mantido, né? Como a questão das privatizações das empresas, né? Como a questão da emergência e os poderes especiais para o presidente numa situação de emergência. Então, a gente tem uma vitória parcial de Milei. Acredito que não há consenso em todos os pontos e por isso mesmo que a votação dos pontos específicos foi adiada para a próxima terça-feira. Então, a gente ainda deve ver algumas negociações. Agora, de que forma que o governo deve continuar negociando com o Congresso Nacional? Porque a gente sabe que ele não tem maioria, o presidente Milei não tem maioria, mas é possível tentar chegar a alguns acordos parciais do que simplesmente derrubar pontos que o governo considera essenciais? Olha, eu acredito que um dos pontos que está em xeque é principalmente a questão do imposto país, né, que é a abreviação que eles colocam, que é um imposto que o FMI tinha colocado que a Argentina deveria deixar de fazer essa cobrança, que é um imposto que está relacionado à troca de dólar, à questão cambial. No entanto, os governadores, eles em certa medida, dependem de parte desse imposto para a manutenção do seu governo, né, das suas províncias. Então, nas províncias argentinas, eles recebem parte dos recursos. Então, eu acredito, o Javier Milei já cedeu nesse ponto, já decidiu que vai manter esse imposto, né, e acredito que isso deve ser um ponto-chave para ele conseguir a negociação nos outros pontos que interessam ao governo. Então, acho que se ele mantiver, essa maioria que está formada deve se manter. A gente sabe que os peronistas, em bloco, votaram contra, né, nos 97 deputados. No entanto, tivemos aí apoio dos radicais, do Grupo PRO, de vários outros partidos pequenos que compunham o Congresso da Argentina. Ô professor, a semana foi muito agitada na Argentina com os protestos em frente ao Congresso, até com violência, ação da polícia. Mas eu pergunto, é possível fazer uma separação, uma diferenciação? Até que ponto que os protestos são marcados pela polarização na Argentina e até que ponto há o descontentamento com o que o país está vivendo nesse momento? Olha, eu acredito que os protestos são marcados, né, por uma articulação, claramente, da oposição, né, a oposição, ela tem uma estrutura organizada em torno dos sindicatos, né, a Argentina, ela tem essa característica, né, de ter movimentos sociais muito mais ativos do que o Brasil, por exemplo. Então, a gente vê isso lá desde 2000, né, é um pouco mais velho e acompanhou a crise de 2001, sabe disso, né? Então, a gente tem na Argentina essa questão da mobilização popular como uma tradição. Então, eu não acho que é algo que é específico desse momento, mas é algo que é uma tradição, uma cultura de fazer política da Argentina. O que a gente percebe é que os protestos, até as imagens aí estão mostrando, né? Eles têm sido marcados por violência, né? Então a gente tem tido aí alguns atos de repressão, uso de gás lacrimogêneo,
Então, isso é uma característica um pouco mais recente, ó, próprios manifestantes agredindo, a polícia agredindo. Então, eu acho que isso é uma questão que não é uma característica comum dos protestos na Argentina. Agora, professora, a senhora tem, obviamente, experiência na relação internacional, mas também é muito ligada à economia, né, por trabalhar no IBMEC. Eu pergunto, a situação da Argentina é muito dramática, principalmente em relação à inflação e ampliação da pobreza. Até que ponto um país consegue sobreviver com indicadores tão complicados assim e tentar lutar por uma melhora estrutural do país, porque são problemas estruturais que não são problemas atuais. A senhora lembrou bem a crise com Fernando de la Rúa no começo de 2000, 2001. A situação lá já era muito difícil, né? É muito difícil. A pobreza, né? Hoje ela atinge 40% da população, então a gente tem uma população passando realmente necessidade na Argentina. No entanto, não é toda essa população que passa necessidade na Argentina que se opõe ao governo do Milei. É importante colocar isso, né? A gente tem parte dessa população que está apoiando esse governo, que votou no Javier Milei e que acredita que as reformas que o Javier Milei pretende fazer podem mudar a situação econômica da Argentina. É difícil essa mudança da situação econômica da Argentina de se pensar no curto prazo, porque a Argentina hoje ela sofre de um problema muito sério, que ela tem uma grande dívida pública, porém moeda estrangeira. Então ela não tem uma reserva cambial, né, uma reserva em dólar grande, né, a reserva dela, na verdade, depende da dívida externa, e ela não consegue pagar. Então é um ciclo vicioso que a gente já viu isso acontecer na Argentina lá atrás, e já tivemos esse processo no Brasil. Como isso vai ser resolvido, difícil prever, mas eu acredito que a gente tem uma tentativa sendo feita agora pelo governo. Eu não acredito que todos os pontos que o governo está colocando pode levar a resolver. Isso só o futuro vai dizer, para te falar a verdade, Thiago. Perfeito. Conversamos com a doutora em Administração Pública, Natália Fingermann, professora de Relações Internacionais do IBMEC. Como sempre, muito obrigado pela gentileza, um excelente fim de semana. Até a próxima, professora. Obrigada, para você também.